Plataformas de streaming estão sugando o Brasil e olha, talvez ninguém queira que você saiba disso. Bem-vindos a esta edição. Hoje vamos direto ao ponto. O Brasil está, assim, numa encruzilhada séria sobre como lidar com os gigantes do streaming, né? Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus. Essas empresas que, bom, dominam as nossas telas, faturam bilhões por aqui, mas, a contribuição delas para o nosso audiovisual nacional está no olho do furacão, num debate bem quente. Então, nos próximos minutos, a gente vai investigar como é que isso funciona, como essas plataformas globais operam aqui, num dos maiores mercados consumidores do mundo, que é o Brasil, e por que está rolando essa pressão cada vez maior para que elas contribuam de um jeito, digamos, mais efetivo. A gente precisa entender o tamanho desse desequilíbrio e, olha, a urgência dessa discussão. A missão desta edição é mostrar que essa regulamentação ela vai muito além de ser só uma questão de imposto, sabe? O que está em jogo mesmo, segundo as fontes que a gente levantou, é a nossa soberania cultural, a proteção da diversidade das nossas histórias e, no limite, o futuro do cinema e da TV feitos aqui no Brasil. Para a gente entender o cenário, o Brasil abraçou o streaming com força total. Somos um mercado, assim, gigantesco para essas empresas de fora. O problema que estão apontando é que elas exploram esse mercado, geram lucros enormes, mas a contrapartida para a nossa indústria cultural local é considerada muito baixa. Exatamente. E essa dinâmica, olha, não é totalmente nova. Ela meio que repete, de certa forma, uma lógica que alguns analistas até chamam de colonialismo digital, sabe? Quer dizer, explora-se muito o mercado interno, a maior parte do lucro vai lá para fora, para as matrizes, e acaba rolando uma pressão, talvez nem seja intencional, mas é real, por uma certa padronização de conteúdo. E isso é uma ameaça, né? Tanto para a diversidade de estéticas, de narrativas, quanto para a própria sobrevivência das produtoras brasileiras independentes. E um ponto super sensível aí nessa discussão toda é a tal da desigualdade tributária. Porque assim, produtoras nacionais, canais de TV, TV por assinatura, cineastas, roteiristas, todo mundo paga a Condecine, né? A contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. É um dinheiro que tem destino certo, fundamental para financiar filme e série brasileira. Só que as plataformas de streaming estrangeiras, até agora, ficam meio que numa zona cinzenta, sem essa mesma obrigação. Como é que isso impacta na prática? Olha, o impacto é direto e prejudica muito a competitividade do nosso setor. Sem essa contribuição das plataformas, que hoje são as grandes vitrines, né, os maiores canais de distribuição, o Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, que é justamente alimentado pela Condecine, acaba recebendo bem menos recursos do que poderia. E isso, claro, limita o investimento em novas produções nacionais. E é bom lembrar o que a documentarista Luciana Cérvulo da Cunha sempre destaca. O audiovisual brasileiro é uma potência econômica. Gera mais empregos, movimenta mais dinheiro que setores industriais super estabelecidos, tipo o automobilístico. Não é só arte, entende? É um motor econômico e um pilar da nossa identidade. Nossa, esse dado do emprego é forte. E para a gente ter a dimensão do dinheiro que está rolando nisso, segura essa, 70 bilhões de reais. É o que as fontes que a gente analisou, incluindo dados da Ancine, do Ministério da Cultura, compilados pela agência Senado, pelo Teletime, estimam que o setor de streaming movimenta. Por ano. No Brasil, 70 bilhões. É um volume de dinheiro que faz parecer quase incompreensível essa ausência de uma contrapartida mais forte, né? Não acha? Sem dúvida nenhuma. É um faturamento muito expressivo. Isso só mostra o potencial de arrecadação que poderia ser reinvestido aqui mesmo, no nosso audiovisual. É exatamente nesse contexto que surge a principal resposta do Legislativo, que é o Projeto de Lei 2331 de 2022. Ele visa especificamente regulamentar os serviços de vídeo sob demanda, o VOD, né? A ideia é estabelecer regras mais claras para a atuação dessas empresas aqui no país. Ok, então temos um PL na mesa. O que ele propõe na prática para lidar com essa questão da Condecine? A proposta central do PL 2331 é criar um sistema de cobrança da Condecine para essas plataformas de streaming, sim,
E a base seria o faturamento bruto anual delas aqui no Brasil. A ideia é ter alíquotas progressivas. Tipo assim, plataformas com faturamento anual acima de 96 milhões de reais pagariam 3%. As que faturam entre 4,8 milhões e 96 milhões pagariam 1,5%. E as empresas menores com faturamento abaixo de 4,8 milhões por ano ficariam isentas. Isso para não prejudicar os pequenos ou quem está começando, né? Entendi a progressividade. Exato. E tem um ponto importante também, que é um incentivo previsto no projeto. As plataformas poderiam ter uma redução de 50% nessa alíquota se investirem uma parte relevante em produções brasileiras independentes e também se garantirem que pelo menos metade do catálogo delas seja de obras nacionais. Claro que tem debate sobre esses percentuais, né? A relatora do projeto na Câmara, a deputada Jandira Fegali, chegou a propor aumentar a alíquota máxima para até 6%, para tentar um fomento ainda maior, mas a lógica geral é essa: quem lucra mais no mercado brasileiro contribui mais para o audiovisual brasileiro. Parece justo, né? Entendi a lógica do imposto. Faz sentido buscar esse equilíbrio, sim. Mas as fontes que a gente viu indicam que a discussão é bem mais profunda do que só arrecadar dinheiro, certo? O que mais tem jogo aqui? Exatamente. É aqui que a conversa fica ainda mais fundamental, eu diria. A gente está falando de soberania cultural, de diversidade simbólica. Pensa só no poder que essas plataformas têm hoje. Elas não só guardam o conteúdo, elas controlam a vitrine. Usam algoritmos super poderosos que ficam sugerindo o que a gente vai assistir. Quando essa vitrine é dominada por produção estrangeira e os algoritmos favorecem esses padrões globais, a nossa própria produção cultural pode acabar ficando escondida lá no fundo da prateleira, entende? Faz todo sentido. E isso pode levar a um enfraquecimento da nossa autonomia artística mesmo. Pode invisibilizar sotaques, paisagens, histórias regionais. As narrativas de grupos minoritários correm um risco real de reduzir a pluralidade de vozes que chega para o grande público. Mesmo que não seja assim uma intenção declarada, o modelo de negócio deles, que é focado em escala global, pode acabar empurrando certos formatos, certos temas, limitando a experimentação, a expressão da nossa complexidade cultural toda. É complicado. Nossa. Em um exemplo que sempre aparece nessas discussões, embora não seja brasileiro, mas que ilustra bem um receio do setor. O caso da série Breaking Bad. Ela virou um fenômeno mundial muito por causa da distribuição na Netflix, né? Só que os próprios atores da série vieram a público reclamar que não receberam a remuneração residual justa por essa exibição massiva contínua no streaming, né, que gerou lucros gigantescos para a plataforma. Isso mostra um modelo onde o criador, o talento, pode ficar meio em segundo plano, sabe? Entendi. O foco é no lucro da plataforma. E tem outro medo também, que é o da impermanência digital. Pensa num documentário super importante sobre uma tradição local. Se a plataforma decide tirar do catálogo, puf! Ele pode simplesmente desaparecer, não deixa aquele rastro físico que um DVD deixava ou uma cópia numa cinemateca, entende? É um risco para a nossa memória cultural também. Nossa, essa questão da memória é assustadora mesmo. E já que você falou em visibilidade, tem outro ponto que é super sensível nesse PL 23E31, que é a tal da proeminência de catálogo, que é basicamente o quanto o conteúdo brasileiro precisa aparecer em destaque na tela inicial, nas buscas, essas coisas. É isso? Exatamente isso. E aí está uma das grandes controvérsias atuais do projeto. O texto que está circulando prevê uma cota mínima de 10% de obras brasileiras em destaque nas interfaces das plataformas, seja na página inicial, em coleções temáticas, nos resultados de busca. Só que várias entidades do setor audiovisual, que estão articuladas em campanhas como a VOD 12, acham isso muito pouco. Eles defendem que seja no mínimo 20%. 10 para 20 é uma diferença considerável. É grande. E para a gente ter uma ideia, vale olhar para fora. A União Europeia, por exemplo, já tem regras que exigem não só que 30% do catálogo seja de obras europeias, mas que essas obras tenham destaque promocional garantido. O argumento deles é simples, mas é forte.
Adianta a gente financiar mais produção nacional com a Condecine se o público não conseguir achar esses filmes e séries facilmente? Sem uma garantia de visibilidade dessa proeminência, o conteúdo brasileiro corre o risco de ficar lá perdido num mar de opção estrangeira. E a gente continua refém de um cardápio que é quase todo importado, mesmo tendo mais prato local bom na cozinha, entende? Fica claro que a trama é complexa mesmo. A gente tem um mercado bilionário sendo explorado, com pouca contrapartida local, essa desigualdade de imposto bem clara, uma tentativa de corrigir isso com o PL 2331, mas, no fundo, é uma batalha gigantesca por dinheiro, claro, mas também por visibilidade, e principalmente pela nossa identidade cultural nas telas. Bom, o cenário está mais ou menos posto e as implicações são enormes, né? A gente vai para um rápido intervalo e já volta para continuar essa discussão. Estamos de volta, segunda parte aqui da nossa edição. Agora, vamos mergulhar mais fundo mesmo, né? Comparar como outros países lidam com o streaming e como isso conversa com a nossa realidade aqui no Brasil. Exato. Agora o foco é nos detalhes, né? As disputas sobre investimento, a visibilidade para o conteúdo nacional, que é tão necessária. Fundamental. A importância de descentralizar, tirar um pouco do eixo Rio-São Paulo e buscar mais justiça regional no fomento, tem muita coisa aí. E a gente vai trazer exemplos bem concretos. As campanhas que estão rolando, quem está mobilizado, sabe? As resistências políticas também. E o ponto central agora, defender a aprovação do projeto de lei 2331 de 2022. É uma mudança de chave importante que a gente vê nas fontes, né? Sair só de apontar o problema para, discutir caminhos, soluções de verdade. Se a gente olhar para fora, vemos modelos que o Brasil ainda está buscando alcançar. A França, por exemplo, já tem regras bem claras há tempos. Ah, sim, a França é sempre citada. Pois é. Lá as plataformas têm que investir uma parte do que faturam no país, algo tipo 20%, 25% direto em produção francesa ou europeia, e tem subcotas para independentes. É um sistema mais protegido, digamos. E tem o caso da Coreia do Sul. Esse é fascinante, né? As fontes mostram como eles tiveram políticas industriais, culturais muito fortes. Não foi do nada, né? Não. Teve investimento pesado do governo, subsídio, incentivo fiscal para exportar conteúdo. Isso que ajudou a levar o K-pop, os doramas, o cinema deles para o mundo todo. E o resultado foi um impulso gigante para a economia criativa deles e para a identidade cultural também. Mostra como uma estratégia nacional faz diferença, né? Totalmente. E aí, olhando para o Brasil, a gente tem essa coisa meio paradoxal. Uma produção cultural riquíssima, diversa, do sertão às periferias, cinema indígena, festivais. Talento não falta. De jeito nenhum. O que as fontes apontam é que falta uma política consistente, sabe? Para distribuir, para dar visibilidade e principalmente para financiar de um jeito que abrace essa diversidade toda. Nesse ponto da regulação, assim, a gente está atrasado, deixando o mercado bilionário operar aqui com pouco retorno para nossa cultura. Que é por isso, por essa sensação de atraso, que tem essa mobilização grande acontecendo, né? A campanha VOD12, por exemplo, aparece muito nas fontes. Sim, é central. Ela junta sindicatos, associações, cineastas, artistas conhecidos, Fernanda Montenegro, Wagner Moura, Lázaro Ramos, nomes com um peso enorme, né? Pela cultura desde a redemocratização. É algo grande. E tem apoio institucional também, né? Sim, o Ministério da Cultura, Ancine, eles também defendem a aprovação do PL 2331, veem como algo crucial para equilibrar o mercado. E o que a VOD12 pede especificamente? Então, as demandas são claras. Eles defendem uma Condecine, que é aquela contribuição, né, com alíquota de até 12% sobre a receita das plataformas de VOD, o streaming. Certo, até 12%. E também que 20% do catálogo que fica em destaque, sabe aquela primeira página que a gente vê? A vitrine. Isso, a vitrine. Que 20% seja de obra brasileira. É uma briga por espaço e por dinheiro. E sobre esse dinheiro, tem uma disputa importante para onde ele iria, né? O projeto original do PL, ele propôs 60% investido direto pelas plataformas e 40% para o FSA, o Fundo Setorial. Correto. E aqui tá um ponto de tensão grande,
que as fontes mostram bem. A VOD 11 e os movimentos do setor querem o contrário. 70% para o FSA e só 30% para investimento direto. Inverter a proporção. E por quê? Bom, a justificativa é que mais dinheiro no FSA daria mais transparência, mais controle social, porque o fundo tem regras públicas, né? Entendi. E o ponto talvez principal, apostar que o FSA consegue descentralizar melhor o dinheiro, tirar dessa concentração Rio-São Paulo, que a gente instalou, Faz sentido. e também, com isso, fomentar mais produção independente de realizadores negros, indígenas, de periferia, que hoje tem mais dificuldade, né? A ideia é fazer o audiovisual refletir mais o Brasil de verdade. Essa questão da visibilidade que você falou é outro ponto forte nos materiais. Não adianta só produzir mais, né? Exato. Se o filme brasileiro, a série fica lá escondido no fundo do catálogo. Ninguém acha. É, como não existir, né? Pois é. Essa briga pela cota de tela, pelo destaque, é vista como soberania cultural mesmo, o direito de a gente se ver na tela. Precisamente. E isso se liga com outra coisa importante que a regulação quer atacar: a precarização do trabalho no setor. Ah, sim, condições de trabalho. Isso. As fontes falam de contratos frágeis, pagamento que atrasa, a questão dos direitos autorais no streaming que ainda é meio cinzenta. E muitas vezes ruim para o criador, né? Exatamente. Então, regular é também buscar condição digna, pagamento justo, respeito a quem faz. Artistas, técnicos, todo mundo. E a justiça regional. Os dados da Ancine que você mencionou são chocantes, né? 70% do investimento das plataformas no Rio e em São Paulo. 70%. É muito desigual. Fica claro que reproduz uma desigualdade histórica do país. Totalmente. Então, regular nesse sentido é também distribuir melhor a oportunidade, né? Fomentar produção no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, dar voz para quem está fora desse eixo. E não dá para esquecer das novelas, né? Algumas fontes lembram bem disso. Elas são enormes na nossa economia audiovisual, na nossa cultura, na imagem do Brasil lá fora. Verdade. Um produto muito nosso. Exato. Então, proteger e incentivar novela e série nesse cenário novo do streaming é também proteger emprego, memória, uma arte popular que conecta muita gente. A regulação tem que pensar nisso também. Claro que um projeto assim, que mexe com tanto dinheiro, com tanto interesse, enfrenta resistência, né? Muita resistência. E os materiais que a gente analisou mostram setores muitas vezes ligados à extrema-direita tentando, desqualificar o debate. Chamam de censura o que não se sustenta no texto. Não mesmo. Mas a narrativa que parece colar mais é aquela: taxar o streaming é só para salvar a Globo. Pois é, essa é uma simplificação muito conveniente, E, né? de propósito, que o centro da proposta, ainda mais com as ideias da VOD 12, é justamente o contrário. É fortalecer o independente, né? Exato. Fortalecer o independente, espalhar o dinheiro, descentralizar, beneficiar muito mais gente, não só um grupo. Tem uma citação ótima do Pablo Vilaça, que apareceu nas fontes. Qual? Ele diz: a pátria desses setores não é o Brasil, é o mercado. Acho que resume bem. A análise dele sugere que essa resistência defende o interesse das plataformas internacionais, sem pensar num projeto cultural para o Brasil. E fica a pergunta, né? Que as fontes provocam. Quem ganha mantendo tudo como está hoje? Bilhões faturados aqui e tão pouco voltando para nossa cultura, para os nossos artistas. Essa tática de simplificar só atrapalha o debate real, que é sobre fortalecer a indústria toda, garantir diversidade na tela, desconcentrar poder. É uma disputa de narrativas clara. Um lado defendendo um projeto de país e o outro, o mercado puro e simples. E o alerta final que fica das fontes é bem direto. Sem uma regulação boa, bem feita, o Brasil corre o risco de ficar invisível na própria tela. Nossa diversidade cultural sendo sufocada, né? Exatamente. Sufocada por padrões globais que dominam os catálogos. A questão de fundo é política. Quem decide quais histórias são contadas? Quem controla o imaginário do país? Quem escolhe o que a gente assiste? Exato. Debater regulação do streaming não é só imposto, não é só economia. É debate sobre democracia cultural, poder simbólico, o direito da gente se representar. Investir nas nossas histórias, como defende o PL 2331,
É investir em emprego digno, em diversidade, em autonomia para o Brasil contar a si mesmo. Por isso que tanta gente do setor vê a aprovação como um marco histórico necessário. É corrigir distorção econômica, sim, mas o principal é garantir que as narrativas brasileiras continuem nossas. O audiovisual é estratégico demais e o Brasil tem que ser protagonista da própria história. Fica então essa reflexão, né? Para quem nos acompanha, quem está realmente controlando as histórias que chegam para a gente todo dia nessas telas? É para pensar. E para continuar acompanhando edições aprofundadas como esta sobre política, cultura, economia, sigam o nosso programa. Bom, e assim a gente encerra esta edição de hoje. Esperamos que tenha sido útil, que provoque aí boas reflexões. Lembrem que os links para as fontes que a gente usou como base para esta edição e outros artigos relacionados também estão todos na descrição, tá? Um abraço e até a próxima.